Olá, trabalhadoras e trabalhadores do Brasil, estamos aqui novamente com o nosso Conversa na Margem Esquerda e o nosso tema de hoje tem a ver um pouco com a questão da igualdade social. Então nós temos como base aqui o que nós vamos falar, nós temos como base esse relatório aqui de uma ONG britânica, uma ONG do Reino Unido, chamada Oxfam. E ela tem também a representação aqui no Brasil, né? E depois eu vou até pedir para colocar o site da Oxfam Brasil, né, aí para vocês. E nós vamos falar um pouquinho exatamente da ideia, né? De como é que nós podemos fazer uma distribuição de renda, certo? No mundo, né? Então esse relatório aqui da Oxfam, ele é um relatório que tem a ver com o mundo, certo? Mas também nós temos essa concentração de renda muito grande no Brasil, né? No Brasil nós temos, né, algo em torno aí de, se você pegar, por exemplo, né, os 5% mais ricos do Brasil, eles vão ter uma renda igual, né? Olha, isso é metade, né, da renda nacional, certo? Então 5% tem 50% da renda, enquanto os outros 95% dividem a outra metade. Então isso é o que nós chamamos de concentração de renda. A concentração de renda ela era muito comum em países mais pobres, né? Como os países latino-americanos, os países africanos, asiáticos. Enquanto na Europa, né, no Japão e mesmo nos Estados Unidos e tal, nós não tínhamos uma concentração de renda muito grande, né? Então havia aquela, né, pequena classe dominante, né, que acabava abocanhando grande parte da renda, né? Mas hoje isso já é também uma realidade na Europa Ocidental, é uma realidade também na Europa Oriental, uma realidade na Rússia, é uma realidade dos Estados Unidos, né, e tal. Então, aonde nós vamos ter também muita pobreza, né? Porque a grande consequência da concentração de renda, ou seja, uma pequeníssima minoria, né, de 1%, 2% da população retém uma renda, né, que é muito maior do que aquele restante da população, né, que seja 98%, 95%, né, que vão ter uma pequena renda para se dividir entre si. Então você passa a ter poucas pessoas ali de classe média alta, menos ainda e tal, e você vai ter a grande maioria de pobres e miseráveis, né? Então um grande problema do mundo hoje é exatamente esse. Então, o que a Oxfam no seu estudo ela propõe? Ela propõe lá no limite, né, que nós acabemos com os bilionários do mundo. A ideia é essa, né? Parece uma coisa meio absurda, né? Mas se você pensar, um dos bilionários do mundo, né, que é o dono da Microsoft, o Bill Gates, né, ele decidiu, né, que ele vai deixar apenas 1 ou 2% da sua riqueza, ele e a esposa, né, agora a ex-esposa, eles vão deixar apenas 1 ou 2% dos bilhões de dólares que ele tem, eles vão deixar 1 ou 2% só para os seus filhos, né? Exatamente por quê? Porque eles sabem, né, que é importante, né, os seus filhos, obviamente, terem um dinheiro, né, mas que, né, esse dinheiro todo que eles têm não vai ficar para eles. Então já eles mesmos, né, ao deixar essa herança para os filhos, eles estão acabando com futuros bilionários, né? Por quê? Porque mesmo assim, né, os seus filhos serão bilionários, mas não terão 50, 60, 70, 80 bilhões de dólares, né? Terão menos que isso, terão 2 ou 3 bilhões de dólares, o que já é muito, né? Então, se você pensar quando a pessoa se torna bilionária, o que vai acabar acontecendo?
ela tem um dinheiro que ela não vai conseguir gastar, né, durante a sua vida, né, e nem os seus filhos, netos, bisnetos e tal. Então, a ideia é que você redistribua esse dinheiro para você acabar com a miséria no mundo, por exemplo, acabar com a pobreza, né? Então, isso se faz necessário. E as melhores políticas para que você acabe, né, lá no limite, talvez 2050, se nós começarmos a adotar alguns tipos de ações, né, governamentais, em todos os estados nacionais aí, né, começar a adotar algumas medidas governamentais, né, de distribuição de renda, pode ser que até em 2050 nós tenhamos, né, o fim dos bilionários. Então isso vai ser uma coisa extremamente importante para a humanidade, né? Por quê? Porque se você pegar, né, você pega, por exemplo, um bilionário como Elon Musk, né, ou mesmo Bill Gates, né, ou Warren Buffett e tal, etc., né? Esses indivíduos, eles pagam apenas 3% do seu patrimônio como imposto, né? Enquanto no mundo, né, você percebe, né, até o relatório traz aqui uma das que pessoas foram pesquisadas, né? Amber Christine, que é uma vendedora de arroz, farinha e soja em Kampala. Ela ganha, né, líquido, $80 americanos, né, estadunidenses, por mês. E quanto que ela paga de imposto? 40% do que ela ganha. Então, quer dizer, isso se você juntar os impostos diretos, indiretos e tal, etc., né? Enquanto um cara que é bilionário paga 3%, né, da sua renda, né, uma pessoa pobre que ganha o equivalente a $80 dos Estados Unidos por mês, paga 40%. Né? Então, quer dizer, isso é uma injustiça total, e que as próprias leis já estabelecem que isso não pode acontecer. Por quê? Porque praticamente todos os países do mundo, o que eles adotam? Eles adotam o chamado imposto progressivo. Né? Então, o que vem a ser um imposto progressivo? O imposto progressivo é um imposto onde o percentual maior vai incidir sobre as pessoas muito ricas. Então, por exemplo, nós temos aqui no Brasil, só para que as pessoas possam entender mais ou menos, né? Aqui no Brasil nós temos um projeto de lei na Câmara dos Deputados que taxa as grandes fortunas, né? Então, qual é a taxação? Quer dizer, quem vai ser taxado quando você tiver a taxação das grandes fortunas? Basicamente, 1% dos contribuintes. Então você, muito provavelmente, que está assistindo esse programa hoje, que é dia 22 de fevereiro de 2023, né, quarta-feira de cinzas especificamente, você provavelmente não vai cair nessa taxação, né, de imposto sobre as grandes fortunas. Por quê? Porque o deputado que propôs a lei, né, que é um deputado de Minas Gerais, do PT de Minas Gerais, inclusive um economista, professor da Universidade Federal de Minas Gerais, né, o Reginaldo Lopes. Ele fez uma continha básica lá para que as pessoas entendam. Quem ganha pelo menos, no mínimo aí, R$230 mil por mês. Então você imagina, R$230 mil por mês é uma pessoa que realmente é rica. Né? Tanto é que quem reclamou desse imposto, quem foi? Abílio Diniz, ex-proprietário do Pão de Açúcar, né? Que depois foi agora vendido para um grupo francês chamado Casino, que é um grande concorrente lá na Europa do Carrefour, um grande concorrente na França também do Carrefour. Né? Então, por quê? Porque o Abílio Diniz, ele, agora com as suas empresas, né, que ainda ele possui, o que ele faz? Ele pega e retira das suas empresas, né, como dividendos, ele retira o quê? 300, 350 mil reais por mês como dividendo. E aí uma lei lá de 1995, uma lei
estabeleceu que dividendo de uma empresa, portanto lucros, né, que são dados e depois distribuídos aos seus sócios, esse dividendo ele não é taxado como renda. Então o que acontece? Ao invés de tirar como salário, que seria taxado como renda, os grandes executivos de empresas, o que eles fazem? Eles tiram esse dinheiro da empresa como dividendo, né? E ninguém está questionando se eles merecem, se não merecem, o dinheiro é dele, está tudo certo. Não há nenhum tipo de questionamento quanto a isso, né? Mesma coisa, pega os bilionários lá, mas você pega, por exemplo, Warren Buffett, né? Você pega o Bill Gates, né, e tal, que ainda são pessoas que têm empresas na economia, vamos dizer, real, né? Agora, se você pegar, por exemplo, outro bilionário, né? Um outro bilionário, que é o dono do Facebook, dono do Instagram, que ele comprou, dono do WhatsApp, que ele comprou, né? Esse cara, o David Zuckerberg, o que acontece com ele? Ele é um cara que tem os seus ativos numa economia, né, que é uma economia que não é, a gente pode chamar de real, é uma economia virtual. E em um dos nossos vídeos nós comentamos essas questões aqui, né, naquele da Uma Estranha Ditadura, baseado no livro de uma escritora francesa chamada Viviane Forestier. E nesse livro fala exatamente dessas grandes empresas que acabam fazendo o que? Elas acabam encampando outras empresas. Por exemplo, o próprio Zuckerberg, ele tinha o Facebook. O que ele fez? Ele comprou o Instagram e ele também foi lá e comprou o WhatsApp. Inclusive, eu li uma pequena notícia que falava que o cara que inventou o WhatsApp, ele foi 2 vezes recusado para trabalhar no Facebook. Aí ele acabou desenvolvendo o WhatsApp e o Facebook, né, o Zuckerberg foi lá e comprou, né, o WhatsApp dele por 27 bilhões de dólares, um negócio assim, né, 17 bilhões de dólares, não sei exatamente, mas são bilhões, né? Então, o que acontece? Nós temos aí, então, a possibilidade de quê? De distribuir a renda, né? Por quê? Porque, né, nos anos 80, principalmente, né, nesses países onde a distribuição de renda era mais equânime, né, era mais efetiva, né, começaram a ter umas políticas, né, que foi de não taxar mais os ricos, não taxar mais o patrimônio. Então isso aconteceu nos Estados Unidos na administração do Reagan e Bush, né, o primeiro Bush, né, depois aconteceu no Reino Unido também com a Margaret Thatcher, e depois alguns outros governos liberais também nos outros países começou a se adotar medidas, né, que foram adotadas no sentido de diminuir o imposto sobre a riqueza, sobre o patrimônio, né? E aí o que aconteceu? A ideia é que se você diminuísse os impostos sobre a riqueza e o patrimônio, o que iria acontecer? Nós teríamos maior distribuição de renda por aquilo que se chama de teoria do gotejamento. Então, o que acontece? Como eu tenho que pagar menos impostos, eu sou um bilionário, né? Eu sou um milionário, bilionário, sou acionista de uma grande empresa mundial, multinacional, então eu tenho que pagar menos impostos. Se eu pago menos impostos, né? A teoria do gotejamento é essa, né? Se eu pago menos impostos, o que vai acontecer? Eu vou começar a aplicar esse dinheiro, né, em atividades que eu teria que pagar o imposto sobre a minha fortuna. Eu não tenho mais, então o dinheiro fica comigo. O que eu vou fazer? Eu vou investir para ter lucro, né? E aí, em tese, o que aconteceria? Se eu estou investindo, eu estou gerando emprego. E se eu estou gerando emprego, eu estou diminuindo a pobreza. Mas o que de fato aconteceu foi exatamente o contrário. Então, essa teoria do gotejamento nada mais é do que uma teoria neoliberal que foi inventada para favorecer os grandes milionários e os grandes bilionários, né? Tanto é que, se você pegar até a década de 80, o número de bilionários era relativamente pequeno, né? A partir, então,
Não é a única causa, né? Mas a partir da diminuição dos impostos sobre o patrimônio e as grandes fortunas, o que passou a acontecer? Você passou a ter um número maior de bilionários, certo? Então, se você, por exemplo, né, pelo estudo aqui, se você voltar a ter, né, uma tributação das grandes fortunas e dos bilionários, o que você vai ter? Você vai ter a possibilidade mundial, né, se você taxar, né, em 5%, porque hoje, para você ter uma ideia, é menos de 3%, né? A receita tributária mundial para cada dólar apenas que é arrecadado pelos estados nacionais, pelos países, né? Para cada dólar que é arrecadado, você tem apenas 4 centavos que são de receita sobre patrimônio. O resto é em cima do quê? É em cima dos trabalhadores, em cima das pessoas pobres, né, que vão incidir impostos indiretos, né, porque às vezes a pessoa é pobre, ela não sabe que ela paga imposto, ela paga, por quê? Porque ela vai comprar qualquer produto que ela comprar, que ela conseguir comprar, ela vai pagar o imposto que está embutido ali, seja um imposto sobre produto industrial, seja um imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, né? Então ela está pagando. Você vai comprar uma caneta, você está pagando imposto. Você pode pagar R$1, você está pagando, né? Quer dizer, se R$1 está sendo vendido por você, porque ali já são inseridos os impostos nesse preço, né? Então, se eu colocar, né, 5% de taxação sobre os super ricos, né, principalmente os bilionários, eu vou conseguir arrecadar mais de 1 bilhão e 700 milhões de dólares, né? Desculpa, eu errei, 1 trilhão e 700 bilhões de dólares, né? Então, isso se eu taxar 5%, hoje é menos de 3%, né? Então, se eu taxar o patrimônio dos bilionários em 5%, eu vou conseguir 1 trilhão e 700 bilhões de dólares em receita para os países. Então isso é um dinheiro que eu posso tirar 2 bilhões de pessoas da pobreza, né, no mundo. Porque hoje, pelo menos 20% da população mundial é pobre, né? Não, 20%, desculpa. 20% é miserável. Miserável. E em torno de 70%, né? Se você somar os 20%, né, tal, mais 50% é pobre, né? Dando aí um montão entre pobres e miseráveis, 70% da população mundial é pobre ou miserável, né? Aí o que acontece? Se eu taxar e que não vai nem mexer no patrimônio dele, no dinheiro dele, né? Não vai mexer. Por quê? Porque se eu tirar 5% de 80 bilhões de dólares, o cara não vai nem sentir. Agora, é lógico, o cara ganha um salário mínimo, R$1.200. Se você tira R$20 do salário dele, ele vai sentir uma diferença. Se você tira R$50, por quê? Porque quanto mais pobre a pessoa, mais faz falta qualquer quantidade de dinheiro. Agora, o cara que é rico, bilionário, que a gente falou, que ele não vai conseguir gastar, a vida dele não vai mudar em nada. Por isso mesmo é que Bill Gates, né, e outros aí, né, bilionários americanos, estão fazendo até um movimento nos Estados Unidos exatamente para quê? Para que o Congresso americano, né, para que o Congresso dos Estados Unidos vote uma lei para taxar o patrimônio e para taxar as grandes fortunas, né? Por quê? Porque eles sabem que uma das maneiras de você acabar com a miséria e a pobreza no mundo é exatamente fazer essa distribuição de renda. E a melhor distribuição de renda possível é, sem dúvida nenhuma, a taxação, né, dos super ricos, os bilionários, né, e as grandes fortunas, né? Então, nós, réis mortais, não vamos ser afetados por isso, e também os bilionários não vão ser afetados. Por quê? Porque, na realidade, aquela riqueza bilionária dele, na realidade, não vai diminuir muito, e o que vai diminuir não vai alterar a vida dele, ele vai continuar do mesmo jeito, certo? Outra coisa importante também que a gente tem que pensar é que os impostos sobre os super ricos, ele não reduz apenas a desigualdade econômica, né? Eles também vão reduzir
as desigualdades raciais, a desigualdade de gênero, né? E até as desigualdades entre os países, né? Os países, você pega, por exemplo, esses super ricos, por exemplo, eles têm um patrimônio que é maior, muitas vezes, que PIBs de países, né? Então, quer dizer, o patrimônio de uma pessoa, às vezes, ele é maior do que toda a riqueza de alguns países do mundo. Se você pegar países, né, da África, da Ásia, né, tal, você vai ter um bilionário que tem um patrimônio em dólares maior do que o PIB de um país. Então, quer dizer, isso, né, não vai afetar esse bilionário, porque o importante que a gente tem que entender é o seguinte, é que não vai afetar a vida do bilionário. Se o cara tem, é a mesma coisa, né? A bolsa caiu aí tal bilionário, ele estava com 70 bilhões, ele estava na lista, ele era o mais rico, agora ele é o segundo mais rico. Quer dizer, você ser o primeiro mais rico ou o segundo mais rico do mundo, não significa que você vai mudar o seu padrão de vida, muito pelo contrário, o seu padrão de vida vai continuar igual. Se você tem iate, você vai continuar com o seu iate. Se você quer comprar um avião, você vai comprar o seu avião. Se você quer ir para o espaço, você vai continuar indo para o espaço, então não tem nenhum problema, né? Se o cara tem 80 bilhões e amanhã ele tem 79 bilhões, não vai mudar a vida dele, né? Então, a ideia é que você tenha uma maior distribuição de renda exatamente para quê? Para diminuir, né, a desigualdade e para uma certa humanidade, né? Por quê? Porque hoje você também tem aí 1 bilhão de pessoas que não têm acesso à água potável, né? A gente está vendo o sofrimento dessas pessoas que estão lá no litoral norte, né? Que até ontem, antes de ontem, estava sem água lá, os caras tinham que comprar água mineral, estava vendendo água a 40 reais, uma água que custava 8, 10, estava sendo vendida a 40. Né? Então, quer dizer, você imagina, isso já é um problema. Agora, você imagina uma pessoa que mora numa área que está desertificando, né? Por quê? Porque também tem um detalhe importante, esses super ricos, né? Eles têm também o quê? Eles têm uma grande possibilidade de investir em empresas poluidoras, né? Então, quando você tem muito dinheiro, você acaba investindo. Por quê? Porque as empresas que hoje são, você pega uma petrolífera, por exemplo, que dá muito lucro, o que você vai fazer? Você vai investir nessa petrolífera. Então, os bilionários tendem a investir, né? Eles têm 2 vezes mais chance, mais possibilidade de investir em empresas poluidoras. Então, é por isso que se você começar a distribuir renda, né, as empresas poluidoras, elas vão acabar tendo uma diminuição das suas ações, né? E aí, portanto, ela vai ter que diversificar os seus negócios, né? Então, você pega hoje as grandes petrolíferas, hoje elas já estão fazendo pesquisas para ter tecnologia para energia limpa, né? Porque ela sabe que vai chegar um momento em que, né, uma política petrolífera, por exemplo, ela não vai se efetivar mais, né? Por quê? Porque o mundo não vai aguentar, né? Então, os próprios, você vê, alguns bilionários que estão com uma certa consciência estão pensando já em investimentos em energia limpa, né? Estão pensando em investimentos em manutenção do ecossistema, né? Por quê? Porque eles sabem que isso é importante até para a própria existência do planeta, né? Então, nós temos aí, por isso, né, que efetivamente o que acontece, nós vamos ter, né, uma maior igualdade, não apenas econômica, né, social, mas uma maior igualdade entre homens e mulheres, né, uma igualdade de gênero, né, vamos ter uma igualdade racial maior também. Por quê? Porque com a distribuição de renda, né, hoje, né, do jeito que se você pegar, por exemplo, no Brasil, no Brasil o que acontece? Os salários são assim, a mulher ganha 30% a menos do que o homem no salário médio. Nós temos aí uma diferença de gênero, né? Então, a mulher, por exemplo, engenheira química, ela ganha 30% na mesma empresa em que um homem engenheiro químico trabalha, né? E às vezes ela tem até mais estudo, mais
tempo de casa e tal. Então isso na média acontece muito. Né? As mulheres ganham 30% a menos. Se você pega, por exemplo, entre a questão racial, entre brancos e negros, então os negros também tendem, na média, a ganhar menos. Né? Você vai pegar o analfabetismo. O analfabetismo e tal, também o analfabetismo entre os negros é maior. Por quê? Porque como você tem um preconceito já estabelecido, né, que é cultural, então o que acaba acontecendo? Você tem um desemprego, desemprego, beleza. Então aí na hora que tá difícil arrumar emprego, os preconceitos se efetivam. Então a mulher, fica mais difícil para a mulher arrumar emprego, fica mais difícil para a mulher negra arrumar emprego, fica mais difícil para o homem negro arrumar emprego e tudo mais. Então você passa a ter um círculo vicioso. Então se você começa a ter uma distribuição de renda, você passa a ter, né, uma maior igualdade racial também, uma maior igualdade de gênero, né, e tal, etc. Por quê? Porque aí por que os casos de racismo no Brasil, né, do crime de racismo aumentaram muito? Por quê? Porque nos últimos anos, os negros, né, começaram a entrar na universidade. Uma coisa que há 30, 40 anos atrás não era verdade. Né? Então nós tínhamos um mínimo de pessoas que entravam na universidade. Hoje não. Hoje você duplicou e até está triplicando o número de pessoas que entram na universidade. Né? Aí ao entrar na universidade, o que acontece? Você passa a ter, né, algo que há 20 anos atrás não existia. Um negro engenheiro que vai disputar uma vaga com um branco engenheiro. Né? Um negro advogado que vai disputar uma vaga com um branco advogado. Certo? Uma negra que vai disputar também com um homem branco. Então o que acontece? O racismo ele aflora. Né? Porque antes, né, o racismo era mais velado ainda no Brasil, né, escondido e tal, exatamente por quê? Porque não havia essa competição. Né? Por quê? Porque não havia, basicamente, né, um número muito pequeno de engenheiros negros. Né? Então o que acontecia? Na hora de disputar uma vaga ali, fazer um concurso ou ir para uma empresa e tal, praticamente não tinha. Então, quer dizer, a questão racial era menos tensionada naquele momento. Né? Agora não. Agora você vê o racismo, inclusive na universidade. Né? Atos racistas, crimes, né, de racismo, injúria racial e tal, dentro da universidade. Por quê? Porque até então, né, os negros eles não estavam na universidade para estudar. Eles eram os caras que faziam a limpeza na faculdade. Eles eram o jardineiro, ele era o cara que estava varrendo, né? Agora não, agora ele é estudante também. Então o que acontece? Você passa a ter uma tensão maior. Né? Então a distribuição de renda faz com que essas diferenças raciais também tendam a diminuir. Né? E os preconceitos, aí que nós teremos então políticas públicas, né, para acabar com o preconceito, teremos políticas também ligadas à conscientização das pessoas, à criminalização e tudo mais. Né? Então a gente percebe que a distribuição de renda ela é fundamental para que nós tenhamos, né, uma sociedade melhor, né, em todos os sentidos. Né? Por quê? Porque por si só, né, a distribuição de renda ela não vai acabar com o racismo, com o sexismo, né, com a homofobia e tal, mas ela vai possibilitar que a sociedade discuta mais esses assuntos. Né? Inclusive, não vai acabar com a destruição ambiental, mas vai fazer com que as pessoas fiquem mais conscientes daquilo que destrói a natureza e passem a exigir que nós tenhamos políticas, né, públicas para que haja uma preservação do meio ambiente. Né? Então, quer dizer, isso tudo é muito mais importante, né, para o mundo também. Então, nós teríamos que começar isso aí exatamente com a distribuição de renda. E a distribuição de renda ela só se efetiva, né, com políticas fiscais, né? Isso que é mais importante, políticas fiscais. E as políticas fiscais, né, que é a arrecadação de impostos pelos estados nacionais, é fundamental você começar a ter uma taxação do patrimônio e uma taxação das grandes fortunas. Né? Por quê? Porque se você pega até, por exemplo, o grande encontro, né, que tem lá na Suíça, em Davos, né? Ali
você tem uma total, né, poluição. Né? Por quê? Porque 99% das pessoas que chegam ali, né, chegam em jatinhos particulares, né, porque ali você reúne, né, aquelas pessoas que são os bilionários do mundo com aquelas pessoas que são os grandes gestores das grandes empresas e tal. Como é que esses caras andam pelo mundo? Eles andam de jatinho, né? Então, o jatinho, os aviões como um todo, né? Eles são extremamente responsáveis pela emissão de carbono, né, na natureza, o que é extremamente ruim, né? Inclusive para, né, a própria camada de ozônio, né? O próprio sistema que nós estamos vivendo hoje de aquecimento global, né? Então, efetivamente, nós precisamos ter essa distribuição de renda, né, fiscal. Então é importante que as pessoas saibam, né, porque agora, provavelmente, né, o ministro Haddad tem falado muito na questão agora, né, principalmente novo parâmetro, né, da questão daquilo que vai dar uma certa estabilidade fiscal para o Brasil, né, que alguns chamam de âncora fiscal e tudo mais, né. Então ele está falando principalmente da questão da reforma tributária, né? E um dos fatores, né? Uma das ações, né, da reforma tributária, uma das medidas, né, que vão ser utilizadas é exatamente isso, né? A ideia de você começar a taxar, né, o patrimônio das pessoas e você começar a taxar também, né, os dividendos das empresas e tudo mais, né? Então você passa a ter aí, né, a necessidade de uma maior arrecadação, né, do Estado. Mas você vai fazer essa arrecadação aonde? Aonde as pessoas têm dinheiro, né? Você não vai poder fazer a arrecadação entre a classe média, as pessoas pobres e tal, né, que estão com muita dificuldade na vida. Então você vai fazer uma taxação sobre as grandes fortunas, né? E você vai... no Brasil não precisa muito não, é só você ir lá e começar a taxar, por exemplo, os dividendos, né? Aquilo que os grandes acionistas ou grandes executivos acabam tirando das empresas aí, né? Você taxa o dividendo, porque o dividendo é uma renda, evidentemente. Se temos imposto de renda, nós temos que colocar dividendo como renda, né? Então, efetivamente, isso é uma coisa importante, né? Também o atual governo está pensando, né, em levar a proposta para que quem ganhe R$5.000 por mês, né, seja isento de pagar o imposto de renda, né? Porque quem ganha R$5.000 por mês é uma pessoa de classe média, né? Uma pessoa rica, então ela não tem renda, né? Para quê, né? Quando se fala em imposto de renda, é quando a pessoa tem renda. Quem ganha 300 mil por mês, isso é renda, né? Agora, 5 mil por mês é salário, é um bom salário, mas não pode ser taxado, né? Então, quer dizer, a ideia é para que quem, na média, né, ganhe R$5.000 por mês, não precise pagar imposto de renda, porque hoje quem ganha 5 mil entra até na faixa de 27,5%, né? Então, quer dizer, quem ganha 5 mil reais hoje paga 27,5%. Quem está ganhando 300 mil não está pagando nada. Então, quer dizer, a mesma coisa. Quem tem um carrinho aí, mais ou menos, o cara paga IPVA. Aí, se o cara tem um jatinho, ele não paga IPVA. Se ele tem um helicóptero, ele não paga IPVA. Se ele tem uma lancha, ele não paga IPVA. Se ele tem um jet ski, ele não paga IPVA. Se ele tem um iate, ele não paga IPVA. Então, quer dizer, é uma lei que foi feita para favorecer as pessoas ricas mesmo, né? Milionárias, né? Não é a pessoa rica porque tem um bom salário e tal. Que as pessoas têm que ter uma consciência em que existe uma diferença entre uma pessoa que é assalariada e tem um bom salário e uma pessoa que vive de renda, né? Que é outra coisa, né? Então, quando a gente fala em pessoas que vivem de renda, a gente está falando, bom, vamos colocar no Brasil, a gente está falando de 1%, 2%, e talvez até 3% da população, que é uma quantidade ínfima de pessoas, né? Então essas pessoas é que, em tese, tem que ficar preocupado. Por isso mesmo que o ex-dono do Pão de Açúcar, né, o Abílio Diniz, ele ficou preocupado. E ele tem que ficar preocupado mesmo, né? Por quê? Porque o cara é milionário. Então, vamos taxar as grandes fortunas. Ele tem uma grande fortuna, né? Então ele falou com propriedade.
Ele falou que é contra, tudo bem, é a opinião dele, certo? Mas ele falou que é contra, por quê? Porque ele sabe que se houver uma mudança na lei, ele vai ter que pagar mais, né, do que ele paga hoje, certo? Então nós, assim, né, pessoas assim que somos classe média, não vai afetar nada, pelo contrário, né, existe um plano até para que tenhamos uma diminuição do imposto a ser pago, né? Então é isso, né? Então nós somos completamente favoráveis a essas medidas, né? E baseamos o nosso programa de hoje naquela sobrevivência do mais rico. É o relatório da Oxfam, né? Que está disponível em PDF por aí, né? É só vocês. Depois eu vou pedir para a produção colocar o site e tal, que aí vocês entrem lá, né, e podem ter acesso ao relatório, né? Então é algo mundial, mas aqui, né, nós temos aquele velho lema, né? Pense globalmente e haja localmente, né? Então nós precisamos agir no município, no estado e no país, né, para que possamos ter uma mudança mundial. Falou? Por hoje é isso, trabalhadores do Brasil. Grande abraço, até semana que vem.